Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série dos bastidores ao palco comercial do B2B. Se você está aqui hoje é porque você sabe que o mercado corporativo esconde segredos que não estão nos manuais de integração do RH. Aqui nós discutimos as estratégias, os atalhos e os bastidores reais para você que hoje atua como SDR e demais funções de bastidor comercial do B2B a sair do operacional exaustivo e conquistar uma vaga de Key Account Manager, o cobiçado CAM, ganhando 10 mil ou mais por mês no mercado de TI e telecom. Para quem não me conhece, eu sou Carlos Machado, eu atuo há mais de 25 anos como gerente de contas B2B, Key Account Manager, em grandes empresas de telecom e TI. E eu não sou um teórico de palco, eu sou um profissional de campo de batalha. Hoje eu gerencio a carteira de mais de R$ 1 milhão de faturamento mensal, mas a minha história começou bem longe daqui, nos bastidores da invisibilidade, e é por isso que eu sei exatamente o que você está passando. Então, para começar, o tema do episódio de hoje é para quebrar uma das maiores mentiras, um dos maiores mitos do mercado corporativo, o mito das 10 horas de trabalho por dia. E nós vamos abrir a caixa preta da minha própria agenda e mostrar qual é a verdadeira rotina de um CAM de alta performance. Se você acha que para ganhar R$ 15 mil por mês você precisa morar no escritório, destruir a sua vida, a sua saúde, preste muita atenção, porque hoje eu vou te provar o contrário. A verdade é que a maioria dos SDRs, Inside Sales, entre outros, vive em um estado de ocupação frenética, confundindo cansaço físico com produtividade real. Eles foram ensinados que o suor é a única métrica de sucesso e que o caminho para o topo é pavimentado com horas extras e sacrifício pessoal. No entanto, no mercado de TI, telecom, o jogo é decidido pela estratégia, não pelo volume braçal. O que account manager de elite ele é pago pela sua capacidade de tomar decisões críticas, ler cenários políticos, gerenciar crises complexas, habilidades que não exigem que você seja um escravo do relógio. E eu vou te provar como eu gerencio carteiras milionárias mantendo o equilíbrio, o foco absoluto no que realmente move o ponteiro da receita. Vamos substituir de uma vez por todas o trabalho duro pelo trabalho estratégico. Para a gente começar, precisamos entender a diferença fundamental entre duas palavras que parecem sinônimos, mas no mercado B2B elas são opostos absolutos: produtividade e ocupação. A ocupação é o ruído que te mantém pobre. A produtividade é o sinal que te enriquece. A ocupação é preencher o seu dia com tarefas que te deixam exausto, mas que não mudam o seu padrão de vida. É o que eu chamo de suor de baixa conversão. Produtividade real, no nível que é Account Manager, é a arte de gerar o máximo de receita com o mínimo de movimentos desnecessários. Esse tema de hoje é sobre entender como profissionais que faturam múltiplos 5 dígitos por mês organizam o seu dia para gerar receita sem destruir a própria saúde. É sobre como os grandes fechadores de negócio operam nos bastidores. Muitas vezes o SDR olha para o CAM sênior da empresa, aquele cara que chega um pouco mais tarde, que parece estar sempre em café, em almoço de negócios, e pensa que ele não trabalha. O que você não vê é a carga de inteligência estratégica que aquele profissional aplicou antes de sentar naquela mesa. E preste muita atenção, isso não é sobre trabalhar 4 horas por semana, ficar na praia tomando água de coco. Isso é ilusão de internet, a promessa vazia de quem nunca pisou em um escritório de uma multinacional. O mercado de TI, telecom, exige seriedade, disciplina e uma dedicação fora da curva. E o que nós vamos falar aqui é sobre trabalhar muito de forma cirúrgica. É sobre a diferença entre o operário que carrega saco de cimento o dia inteiro e o engenheiro que desenha o cálculo estrutural dos prédios.
O esforço físico do operário é maior, mas o valor gerado pelo engenheiro é o que sustenta a obra e o que dita o tamanho do pagamento. É sobre bater no prego certo com a força exata, ao invés de ficar dando uma marretada aleatória na parede o dia inteiro, esperando que o buraco apareça por sorte. As pessoas confundem muito o que isso significa na prática. O SDR, o Inside Sales, que está na base, olha para o CAM e projeta a sua dor atual em uma escala maior. Ele pensa, meu Deus, se eu já trabalho 9 horas por dia, faço 100 ligações, mando 150 e-mails e ganho 4.000, para eu ganhar 15 como CAM, eu vou ter que trabalhar 20 horas por dia, vou ter que morar na empresa, abandonar a academia, não vou mais ter tempo para ver meus filhos crescerem. E esse raciocínio é uma armadilha mental. Se o salário fosse proporcional às horas trabalhadas, o porteiro do prédio ganharia mais que o CEO. No palco principal do B2B, você não é pago pelo seu tempo. Você é pago pelo tamanho do problema que você resolve e pela raridade da sua habilidade de fechamento. Isso é um erro brutal de leitura de cenário. A diferença entre a rotina do profissional de base e a rotina do CAM é a diferença de volume e alavancagem. A rotina de SDR é focada em volume. Você é cobrado por fazer 80 ligações, mandar 100 e-mails, qualificar 20 leads. É uma rotina de força bruta, de repetição exaustiva. É como tentar encher uma piscina olímpica usando um balde furado. Você tem que correr muito rápido o tempo todo, e se você parar por um segundo para respirar, o nível da água desce e você sente que está falhando. Você se torna um escravo do fluxo operacional. A rotina do CAM é focada em alavancagem. O CAM faz 80 ligações frias para ouvir desaforo de secretário. O CAM dedica seu tempo apenas a 3 reuniões de altíssimo nível por semana. Mas não são 3 reuniões qualquer. São conversas estratégicas com diretores, VPs, CEOs de empresas que faturam bilhões. Uma única dessas reuniões, se conduzida com a metodologia correta, pode resultar em um contrato de 2 milhões. Perceba a matemática da alavancagem. Enquanto o SDR precisa de 500 agendamentos para talvez bater a sua meta e ganhar um bônus magro, o CAM precisa de um único sim estratégico para garantir o bônus do ano inteiro. O SDR gerencia tarefas e checklists. O CAM gerencia relacionamentos a longo prazo, influência política dentro das contas, impacto financeiro no balanço do cliente. O seu esforço deixa de ser linear, passa a ser exponencial. Quando você é SDR, a empresa compra o seu suor e seu tempo de tela. Você é visto como uma peça de reposição daquele motor de vendas. Quando você é CAM, a empresa compra a sua capacidade de pensar, de articular soluções personalizadas e de fechar negócios complexos, que envolvem múltiplos decisores. E o pensamento estratégico, aquele que resolve problemas de milhões de reais, não acontece quando você está exausto, com os olhos ardendo de tanto olhar para o CRM, digitando e-mails genéricos às 8 horas da noite. Ele acontece quando você tem clareza mental, tempo para analisar o mapa de poder do seu cliente e energia para conduzir uma negociação de alta tensão. Exaustão é o inimigo número 1 da inteligência comercial. No palco principal, menos é mais, desde que esse menos seja feito com precisão, que o operacional jamais consegue replicar. Eu vivi essa transição. Deixa eu ajeitar aqui os slides. Eu vivi essa transição de forma muito visceral quando eu saí dos bastidores da Advanced Nutrition para o palco principal lá de gerente da Telemar. Porque como um assistente, eu era o campeão da ocupação. Eu achava que quanto mais planilha eu preenchesse, relatório, quanto mais rápido eu respondesse os vendedores externos, mais valioso eu seria. Eu trabalhava de sábado a sábado.
engolindo sapo e achando que meu reconhecimento viria pelo volume de papel que eu movia. E quando eu finalmente conquistei a minha cadeira de gerente de contas, minha primeira reação foi o pânico, né? Eu olhava a minha agenda e ela não estava lotada de tarefas operacionais como antes. Eu pensei, cara, vou me demitir, eu não estou fazendo nada. Ah, demorou um tempinho para eu entender que o meu valor agora estava no que eu deixava de fazer para focar no que realmente importava. Parei de dar uma marretada aleatória e parei na parede e comecei a usar o bisturi cirúrgico. Passei a dedicar horas apenas estudando o relatório anual de um cliente, para encontrar uma brecha de custo que justificasse um projeto de telecom. Aquelas horas de silêncio estratégico valiam muito mais para Telemar do que 1000 ligações frias. E foi ali que eu entendi que o palco paga o preço da sua visão, não do seu cansaço. Porque entender essa diferença é só uma oportunidade hoje. Porque nós vivemos na economia de resultados, não na economia de esforço. Quando você entende que o mercado de grandes contas não compra o seu suor ou a quantidade de horas que você passa sentado na frente do computador, mas sim da sua capacidade de resolver problemas complexos, você perde o medo de assumir uma cadeira sênior. A maioria dos profissionais de base trava na carreira porque sofre de uma miopia corporativa. Eles acham que o próximo degrau exige um sacrifício físico ainda maior. Você percebe que pode ganhar mais, tendo mais qualidade de vida, no momento em que para de vender o seu tempo como uma commodity e passa a vender a sua inteligência como um ativo estratégico. Você para de fugir da promoção por medo do burnout e começa a desejá-la como um caminho para a sua liberdade. O Khan de elite não é um sobrevivente da exaustão, é um mestre da eficiência. Eu sei disso porque eu vivi os dois extremos dessa balança e senti na pele o peso de cada um deles. Quando eu estava lá no varejo, na indústria, antes de entrar no mundo B2B, eu vendia o meu tempo de forma mais bruta possível. Trabalhava de sábado a sábado, feriado, fechamento, sem qualquer previsibilidade. Ficava em pé até as 10 da noite, com a perna latejando. O único jeito de ganhar mais era dobrando, fazendo mais hora extra. Era uma vida de ocupação máxima e produtividade financeira mínima. Eu era o operário do relógio de ponto. Quando eu fui para a Telemar, assumi minha cadeira lá de executivo de telecom, o choque de realidade foi imenso e eu confesso até assustador no início. Eu percebi que os maiores contratos que eu já fechei na minha vida, aqueles que geraram comissões que mudaram o meu patamar de vida, não aconteceram porque eu fiquei até meia-noite no escritório mandando e-mail. Eles aconteceram no momentos de maior silêncio e concentração estratégica. Teve um contrato gigante que eu fechei, que mudou minha visão para sempre. Eu lembro de ter passado 2 horas ali, apenas 2 horas, trancado em uma sala, em silêncio, estudando o balanço financeiro, DRE, e os gargalos logísticos de um cliente. Eu não estava trabalhando operacionalmente, eu estava decodificando o ralo por onde o dinheiro dele estava escorrendo. Entendi exatamente onde a ineficiência tecnológica estava destruindo a margem de lucro. Depois dessas 2 horas de estudo, fui para uma reunião de 45 minutos. Em menos de uma hora, eu não apresentei um produto, não apresentei uma software. Eu apresentei a solução que tapava aquele ralo financeiro. E o contrato foi assinado ali mesmo. E a comissão foi maior do que meses de trabalho operacional. O jogo é mental e estratégico, não foi suor de 10 horas de digitação que fechou o negócio. Foi a alavancagem de 2 horas de estudo aplicada em 45 minutos de uma reunião cirúrgica. É isso que o Khan faz, ele troca o volume pela precisão. Claro que nem todos os fechamentos ocorrem com essa velocidade, a maioria leva um tempo maior, depende de diversas rodadas de negociação, passa por várias etapas de aprovação, compliance.
Até porque os valores são altos, envolve o futuro das empresas, mas eu garanto, o retorno sobre a sua hora intelectual vale muito mais do que qualquer hora extra operacional. Ah, mas aí você pode dizer, mas Carlos, o Khan não vive viajando em aeroportos, apagando incêndio o dia inteiro para os clientes? A minha resposta é curta e direta. O Khan amador, sim. O Khan que não tem método, que é desorganizado, que se posiciona como faz tudo, vive apagando incêndio, porque ele não educou o cliente. O Khan de alta performance é um maestro. Ele educa o cliente sobre os processos e usa o time de suporte e engenharia a seu favor de forma coordenada. Ele entende que não é o suporte técnico de luxo da conta. Ele é o gestor de sucesso do negócio. Além disso, a tecnologia mudou no campo de jogo. Hoje, 80% das negociações complexas de TI e telecom acontece via reunião remota de alto nível. Não precisa morar em um avião para faturar múltiplos 5 dígitos. O Khan estratégico ele usa essas viagens de forma pontual e inteligente para gerar novas oportunidades de expansão, construir relacionamento de confiança no olho e consolidar a parceria. Ele deixa os incêndios operacionais para quem ainda está nos bastidores, como time de Customer Success, pós-vendas, enquanto foca sua energia onde o novo dinheiro está. Outra objeção que eu escuto muito de quem tem medo de subir de nível: ah, mas Carlos, a pressão por metas milionárias não é muito mais estressante do que a minha meta atual? Eu te afirmo, com 25 anos de experiência, a pressão por milhões é muito mais fácil de gerenciar do que a pressão por 100 ligações diárias. Por quê? Porque na meta milionária você tem o recurso mais precioso de um vendedor: tempo para pensar, planejar e construir a venda de forma sólida. Você tem margem para ser um estrategista, para mapear os decisores e para criar uma proposta de valor. Na meta de 100 ligações, você é um robô correndo contra o relógio, sem tempo para respirar ou para entender o que está fazendo de errado. O estresse do SDR é o estresse da repetição, o estresse do Khan é o estresse da decisão. E eu te garanto, o mercado paga muito melhor para quem decide do que para quem repete. E o maior benefício de entender a verdadeira rotina do Khan é a soberania sobre a sua agenda. Você passa a ser dono do seu tempo, porque o seu valor para a empresa está na sua inteligência comercial, na sua capacidade de leitura de cenários de negócios e na sua habilidade de fechar contratos que move o ponteiro da companhia, não na sua capacidade de bater o ponto no horário exato. Então, você começa a agir como um Khan hoje mesmo, ainda estando na cadeira de SDR, Inside Sales, seja qual for o seu bastidor. A maioria das pessoas espera receber o cargo e o aumento para só então mudar de postura. E esse é o caminho mais longo. O segredo da transição é o que eu chamo de promoção invisível. Você começa a entregar o valor de um Key Account Manager enquanto o seu crachá ainda é de SDR. Isso torna sua promoção inevitável, porque você se torna grande demais para a carreira que está sentado hoje. Um jeito errado de tentar agir como Khan é virar um SDR glorificado. Aquele profissional que recebe a promoção, conquista o salário de 5 dígitos, mas continua com a alma e a mentalidade presas no operacional. Ele sofre da síndrome do herói, quer microgerenciar cada vírgula de cada e-mail enviado, quer estar em todas as cópias e insiste em responder pessoalmente cada ticket de suporte ou dúvida técnica básica do cliente, em vez de focar na expansão estratégica da receita, no upsell, no cross-sell, no aumento do contrato atual, introduz novas soluções. Ele gasta sua energia pagando faísca.
ele vira o maior gargalo da própria carteira, porque ele não confia no time, não sabe delegar e principalmente não sabe distinguir o que é urgente do que é importante. Trabalha muito, mas não move o ponteiro da empresa. O jeito certo é aplicar a regra 80-20 na sua rotina de forma implacável. No mundo das grandes contas, 80% do seu tempo, e principalmente da sua energia mental, devem estar blindados e focados nos 20% das contas, que possuem o maior potencial de trazer o grosso da sua meta e da sua comissão. Agir como Khan é aprender a ser um arquiteto dos negócios, é blindar sua agenda para períodos de pensamento profundo, análise de mapa de poder e construção de proposta de valor inquestionável. Significa ter a coragem executiva de dizer não ou agora não para tarefas operacionais de baixo impacto que não geram receita real. O Khan de Elite não é pago para fazer coisas, ele é pago para fazer negócios acontecerem. E onde as pessoas mais erram nisso? Elas erram sendo puramente reativas, agindo como se fosse um serviço de atendimento ao consumidor de luxo. O cliente manda um e-mail reclamando de uma vírgula em uma fatura ou de um processo de logística simples e o cão amador entra em pânico. Ele para tudo que está fazendo, larga o planejamento estratégico de uma conta de R$ 1 milhão que estava desenhando para ir resolver um problema de um boleto de R$ 500. Ele assume o papel de customer success do cliente, do time de faturamento, do suporte, tudo ao mesmo tempo. Isso destrói a alavancagem financeira. Cada vez que você faz o trabalho de um departamento de suporte, você está deixando de ganhar o dinheiro que o mercado paga para quem faz o serviço de estratégia. Para onde você deve começar essa mudança hoje? Comece fazendo uma auditoria brutal e honesta da sua agenda de trabalho. Pegue um papel, divida em 2 colunas e anote quanto tempo do seu dia você gasta em tarefas amarelas, administrativas e operacionais, que não geram R$ 1 de comissão, e quanto tempo você gasta em tarefas verdes, estudo de cliente, prospecção estratégica e fechamento. Se a sua agenda está toda amarela, você nunca será visto como um Khan. Você precisa começar a limpar o seu dia, reagindo menos às demandas externas e agindo mais sobre o seu plano de carreira. Eu vou te dar um pequeno passo imediato para você aplicar amanhã cedo. Amanhã você vai bloquear uma hora sagrada na sua agenda. Não é uma hora para trabalhar, é uma hora para pensar. Coloque no seu calendário o título Reunião Estratégica de Inteligência. Durante esses 60 minutos, você vai entrar em modo de imersão total. Não atenda ninguém, não olhe o WhatsApp, feche a aba do e-mail. Use essa hora exclusivamente para estudar o mercado de um prospect de alto nível ou de um cliente estratégico que você quer expandir. Leia os relatórios anuais dele, entenda quem são os concorrentes diretos, descubra quais são as metas que o CEO dele anunciou na imprensa. Acostume o seu cérebro a processar informações de negócios e não apenas a reagir a estímulos táticos. É assim que você começa a sair dos bastidores e a se preparar para o palco principal. Resumindo tudo que nós conversamos aqui hoje, ganhar 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês no mercado de TI e telecom não exige que você trabalhe 15 horas por dia em um regime de exaustão. Pelo contrário, a exaustão é o sinal claro de que você ainda está preso na lógica dos bastidores operacionais. O sucesso financeiro real exige que você troque o esforço braçal e repetitivo pelo esforço estratégico e analítico.
A rotina de Key Account Manager de alta performance não é preenchida com o volume de tentativas, mas com a qualidade das decisões. Ela é desenhada para que você tenha tempo de pensar, articular soluções personalizadas e fechar negócios complexos que movem o ponteiro das grandes corporações. No palco principal do B2B, o seu valor é medido pela raridade da sua inteligência comercial e pela sua capacidade de leitura de cenário, não pela sua resistência fixa em bater o ponto e apagar incêndios administrativos. O seu cérebro é a sua maior ferramenta de produção de riqueza. Aprenda a usá-lo como um estrategista e o mercado pagará o preço da sua visão. Se você chegou aqui até o final dessa aula, você já não é mais a mesma pessoa que começou. Você agora possui a consciência de que existe um caminho diferente, uma rota, onde o seu trabalho é valorizado e a sua agenda é respeitada. Se você quer parar de vender o seu suor como uma commodity barata e começar a vender a sua inteligência como um consultor de alto valor, se você decidiu que este é o último semestre nos bastidores e que assumiu seu lugar no palco principal do B2B, você precisa dar o próximo passo. E o primeiro gesto prático: se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui, isso não é apenas uma métrica de rede social. Esse é um sinal que me ajuda a entender que este método de transição está fazendo sentido para a sua realidade e que eu devo continuar trazendo os bastidores do mercado de TI para você. E eu quero te pedir um favor estratégico: compartilhe esse vídeo agora com aquele colega de profissão, aquele SDR, Inside Sales, aquele colega de bastidor que você sabe que é brilhante, mas que está à beira de um burnout, acreditando na mentira de que trabalhar mais horas é o único caminho para crescer. Salve um talento da estagnação. E claro, me siga no Instagram, na @carlosmachado_b2b. Nas meus stories eu mostro minha rotina real de Key Account Manager todos os dias, sem filtros, sem as ilusões da internet, para que você veja como a teoria que eu ensinei aqui se aplica em negociações de milhões de reais. Mas se você quer ir além do mapa completo para conquistar vagas de 10 mil e sair definitivamente da operação, eu tenho um convite final. Muito em breve, 2 de julho, eu vou realizar uma masterclass dos bastidores ao palco comercial do B2B, onde você vai conhecer um pouco mais desse projeto, e acredito que você vai se interessar bastante. Em breve você vai conhecer um pouco mais desse projeto. Um grande abraço, comece a agir como um executivo que você vai querer se tornar, e eu te vejo nesse palco principal. Um abraço.